Como é que é, família? Daqui fala o Predador de Notícias. Atenção, é o Predador de Notícias, mano. Primeira coisa, se inscreva no canal, ativa as notificações, compartilha com todo mundo, porque isso também é notícia. Você não sabia, está a saber a partir de nós, então é notícia. Ok, família? A nossa campanha para prendermos a família dos Santos, para tirar o MPLA do poder e para prender esses marimbondos que andaram aí a roubar o dinheiro público, continua. E para você poder fazer parte dessa campanha é simples. É só você se inscrever no canal, ativar as notificações, partilhar o vídeo e comentar e curtir a nossa página no Facebook, ok? E você também que queres fechar parceria ou divulgar cá no nosso canal, é só você ir na descrição do vídeo, tem lá os nossos contactos para divulgação e parceria. E para você que queres denunciar, é só você também ir na descrição do vídeo, tem lá as nossas redes sociais para denunciar, ok, família? Então, sem mais blá blá blá, sem mais delongas, vamos para o que interessa, ok? E a família, como vocês estão a ver no título, é isto mesmo: os óculos de sol partidários. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. E a família, como eu disse no início do vídeo, você deve ter visto ontem, que ver e ouvir de novo, é isto mesmo: os óculos de sol partidários, né? Muito antes de José Eduardo dos Santos se retirar da vida política em 2017, já Angola estava a viver uma situação comparável aos antigos estados feudais europeus, né? Feitas as dívidas, ou melhor, feitas as devidas ressalvas geohistóricas. Ok, família? Então, sem mais blá blá blá, sem mais delonga, vamos lá ouvir a matéria completa, ok? No quadro da Constituição formal, Angola era uma república, porém, era uma monarquia anticonstitucional no seu modus fasciendi político, visto que o Estado era o próprio José Eduardo dos Santos, tal como o disse, no século XVII, o rei francês Luís XIV, mais conhecido por Rei Sol, ele date que este moi. Quando Gesh saiu da cena política executivo-partidária, deixava para trás um colosso africano com pés de petróleo bruto, a escorregar nesse óleo para o abismo da pobreza extrema e da ineficácia administrativa, mas com a componente feudal da vassalagem assente no clientelismo, no nepotismo, e outros fatores inerentes ao feudalismo moderno africano que, entre nós, tem um nome tradicional: cabritismo. Este regime cabritístico é altamente endémico de diabetes, porque se alimenta, não de capim, mas de gasosa, visto que o pau onde está amarrado é o próprio património do Estado. Ora, todo mundo sabe como vive uma pessoa diabética, sob constantes cuidados de saúde e como, sendo dirigente da alta roda, dependente exaustivamente do erário para o tratamento. Apiado Gese entronizado João Lourenço JLO, entronizado visto não ter havido eleições partidárias para o cabeça de lista às eleições de 2017, assiste-se à permanência residual do regime feudal cabritístico, resultante da já velha e cansada teoria da renovação na continuidade, com a imposição da voz suprema e omnipotente do chefe de Estado, que nomeia que ele bem quer, mesmo que o nomeado seja o maior corrupto à face da terra ou não tenha nunca demonstrado competência gestionária nos cargos que ocupou, e exonerando quem bem lhe apetece, depois de o exonerado ter servido para a sua estratégia de contrapor o desígnio eduardista em determinada área da economia. Tudo isto para constatar que o país está parado. A pandemia da Covid-19 nada veio acrescentar ou diminuir ao que já nos tínhamos habituado a sentir na carne, na pele, nos ossos e na alma, um povo em cíclico de afinhamento. E porquê? Porque a causa principal, o cerne da questão, reside no regime feudal construído ao longo de 45 anos, que produziu um Estado totalitário, governado a uma só voz, com outras vozes subsidiárias a defender, exemplo do Ruanda e da China comunista, a relevância e necessidade histórica da ditadura, para alavancar o desenvolvimento.
Com João Lourenço assiste-se à permanência residual do regime feudal cabritístico, resultante da já velha e cansada teoria da renovação na continuidade, com a imposição da voz suprema e omnipotente do chefe de Estado, que nomeia que ele bem quer, mesmo que o nomeado seja o maior corrupto à face da terra ou não tenha nunca demonstrado competência gestionária nos cargos que ocupou, e exonerando quem bem lhe apetece. Ora, cada país é um caso e cada povo tem a sua história, a sua idiosincrasia, a sua composição etnocultural, enfim. A história já demonstrou que se a África quer dar a volta por cima do subdesenvolvimento tem de ser ela própria, olhar para os seus povos, filhos, em primeiro lugar, ouvir a voz deles e trabalhar na base das comunidades, levar o governo do centro para a periferia. Angola insiste no modelo historicamente derrubado do centralismo democrático. Insiste na plutocracia nascida do peculato, mas inoperante na questão do emprego. O modelo reformista de Deng Xiaoping é altamente contraproducente para Angola e os angolanos, país de maioria cristã, aversa, portanto, à ditadura comunista. Angola já tem um recorde de violência, de longe superior ao de Tiananmen, paradoxalmente, a Praça Celestial da Paz. Acima de tudo, quando Deng Xiaoping iniciou as reformas, a China já tinha uma sólida base de efeitos econômicos socialistas sobre o bem-estar da população e um desenvolvimento industrial que já vinha de eras anteriores. Ora, nós nunca construímos castelos, templos, nem as vigorosas embarcações que circulavam pela Ásia. Por outro lado, na China, os corruptos no tempo de Deng Xiaoping eram todos sumariamente fuzilados. Aqui são alcandorados a novos postos no governo. Angola é Angola. Por não quererem ver esta realidade, é que todos os ministros de Estado, assessores e secretários da presidência para a esfera econômica caem no círculo vicioso da economia de plantão, dar alertas em conformidade com a oscilação do preço do barril de petróleo. Essa é uma economia política livresca, das academias, a que usa termos como macroeconomia, taxa de juro, depreciação da moeda, taxa de câmbio, bondes, mercado de capitais angolano-Bodiva, reserva líquida internacional, nomes surrealistas e indecifráveis para a maioria do nosso povo, mas nunca conseguiu colocar o dinheiro da venda petróleo dentro de Angola, como se Angola fosse apenas a vaca leiteira e a América e a Europa a boca consumidora da nossa teta petrolífera. Essa é a tal economia que nunca conseguiu pôr a FUBA a um preço acessível à bolsa irrisória do trabalhador. É curioso que os economistas de plantão nunca falam, nos seus discursos, palavras como FUBA, mandioca, batata doce, jinguba, peixe roncador, matona, calafate, lambula, óleo palma, nomes concretos de uma economia que começa pela segurança alimentar do povo. É sintomático como os nossos economistas de plantão, entrincheirados na guarita do preço do petróleo, nunca digam, nos seus discursos, nomes como zungueira, cupapata, roboteiro, candongueiro, quitandeira, mecânico, alfaiate, quinguila, operativo, pedreiro, nada. É só empresariado nacional, pequenas e médias empresas, ramos disto e daquilo e depois a televisão estatal mostra imagens de grandes plantações que produzem milhões de toneladas de produtos que nunca chegam à mesa do trabalhador porque o salário é o mínimo múltiplo comum da pobreza. Todos os ministros de Estado, assessores e secretários da presidência para a esfera econômica caem no círculo vicioso da economia de plantão, dar alertas em conformidade com a oscilação do preço do barril de petróleo. Essa é uma economia política livresca, das academias, a que usa termos como macroeconomia, taxa de juro, depreciação da moeda, taxa de câmbio, bondes, mercado de capitais angolano-Bodiva, reserva líquida internacional, nomes surrealistas e indecifráveis para a maioria do nosso povo, mas nunca conseguiu colocar o dinheiro da venda petróleo dentro de Angola, como se Angola fosse apenas a vaca leiteira e a América e a Europa a boca consumidora da nossa teta petrolífera.
Essa é a tal economia que nunca conseguiu pôr a fuba a um preço acessível à bolsa irrisória do trabalhador. Angola é Angola e o povo angolano não come, não trabalha, não dorme no Palácio de São José. O povo angolano dorme no Luando das periferias luandenses e nas periferias provinciais, onde nem o Jornal de Angola chega. É ali que o executivo deve conceber e executar políticas. Não com o tão propalado PIM, não. Como política normal de Estado. E por que é que os que pensam a nossa economia não querem ver esta realidade? Simplesmente, porque usam óculos de sol partidários. A permanente regência do partido dirigente é a matriz reguladora das políticas públicas. De modo que os diversos órgãos da governação tendem a ser enormíssimas células do partido, para cujos cargos só ascendem os que se reúnem no escape do partido, e voltados para um desígnio central, a conservação do poder. A sina dos partidos é a tomada e conservação do poder. Mas essa sina não pode ser construída com recurso à res pública, porque os partidos são res privata. O contrário é que é válido. O partido conserva o poder servindo, e bem, a causa pública, não se servindo dela. Com estes óculos de sol partidários, nem o chefe de Estado consegue ver a noite económico-cultural herdada da anterior governação e que faz com que a população ande às apalpadelas, em busca de um meio qualquer de sobrevivência, desde a zunga à delinquência. O país está parado, e colocar o comboio angolano nos carris exige ver claro na escuridão, despir os óculos de sol partidários, para poder dar a mão às comunidades, puxá-las para as carruagens e, com elas, recomeçar do zero este belo país. Por José Luís Mendonça K.